Talvez você já tenha visto gêmeos siameses. Conhece algum caso? De duas crianças que nasceram frutos do mesmo embrião, dividido ali dentro do útero da mamãe, e que mesmo assim têm comportamentos e um temperamento bem diferente. Você já parou para pensar qual que é a origem do temperamento, a raiz do temperamento humano? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Detetive de vidas passadas. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo dessa série, onde eu, Maltama, sou o detetive de vidas passadas, compartilhando com você as minhas experiências, métodos de investigação, teorias e conhecimentos relativos à multidimensionalidade, às várias vidas do ser humano nessa Terra. Se você está assistindo esse vídeo, vale bem a pena eu lembrá-lo do princípio da descrença. Não acredite em nada que eu estou dizendo por aqui. Tenha as suas experiências pessoais, ou seja, pegue as informações desse vídeo, coloque em prática aquilo que você achar útil e descarte aquilo que você considerar inútil. Se você não acredita em nada dessas coisas de vidas passadas, tenha em mente pelo menos um processo de abertismo consciencial, ou seja, esteja aberto a novas ideias. Quem sabe essa hipótese possa te trazer algum novo tipo de conhecimento. Você já parou para pensar como que as pessoas são tão diferentes desde a sua primeira infância? Eu que sou pai de 4 filhos, 1 do coração e 3 de sangue, pude observar diversas crianças crescendo em diferentes faixas etárias. E os meus filhos são todos bem diferentes uns dos outros em questões de temperamento. E a gente pode reparar o temperamento da criança logo que ela nasce. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas se ainda não teve, observe. Bebês, recém-nascidos, crianças bem pequenas, como elas têm diferentes comportamentos relativos a diferentes situações, mesmo que elas sejam criadas nas mesmas condições. Como eu citei no começo do vídeo, o exemplo de gêmeos siameses, criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, amados da mesma forma, com acesso à mesma informação, aos mesmos brinquedos, aos mesmos estímulos, têm reações que podem ser muito diferentes. Obviamente que nem todos têm gêmeos siameses que são muito parecidos, inclusive no temperamento, mas tem gêmeos siameses que são completamente diferentes. Mesmo sendo muito parecidos geneticamente, eles têm expressões do seu comportamento diferentes. Eles reagem de forma diferente. Às vezes, um gêmeo é mais extrovertido, outro é mais introvertido, um é mais alegre, mais espontâneo, mais criativo, outro é mais sério, mais disciplinado. Enfim, existem diferenças no comportamento humano. E essas diferenças, não existe uma explicação muito clara do ponto de vista psicológico ou do ponto de vista biológico que faça sentido, a não ser que existam influências, informações anteriores, que é a hipótese que eu mais considero plausível. Dentro da minha linha de pesquisas, que é a conscienciologia, nós analisamos os traços da consciência humana como traços força, que são as nossas virtudes, como traços fardo, que são as nossas falhas, as nossas dificuldades evolutivas, e os traços faltantes, que são aqueles traços positivos, as virtudes que ainda precisamos desenvolver para termos uma consciência mais evoluída. Todos esses traços, quando somados, eles vão compor o nosso temperamento. Quando a gente fala aqui de temperamento, nós podemos usar uma alegoria para dizer que é o tempero da nossa alma, aquilo que dá a qualidade, o sabor, o gostinho único que cada um de nós temos. Um dos primeiros propositores dos temperamentos foi o Hipócrates, que é considerado também o pai da medicina, que dizia que o nosso temperamento tinha muita ligação com os fluidos corporais. De acordo com Hipócrates, o nosso temperamento tinha muita ligação com os fluidos do nosso corpo, sendo que ele classificou basicamente nosso temperamento humano em 4 tipos: o fleumático, o colérico, o sanguíneo e o melancólico. Cada um desses tipos de temperamento tem uma ligação direta com um dos fluidos do corpo. Essa abordagem, apesar de ser uma abordagem muito rica e que tem muitas facetas bem interessantes,
de ser estudada, na minha opinião, não é a abordagem mais profunda com relação a esse assunto, tendo em vista que existem muitas nuances, muitas combinações e meios termos, digamos, entre esses tipos de comportamento do nosso corpo. A gente também pode estabelecer correlações com cada temperamento com os hormônios principais do nosso corpo. Essa é uma das pesquisas que eu estou fazendo num dos meus novos livros, a correlação direta que tem a nossa constituição hormonal com o temperamento apresentado por Hipócrates. Entretanto, eu quero expandir um pouco mais o campo da pesquisa e falar para vocês sobre os temperamentos de um ponto de vista mais amplo, onde existem mais níveis de temperamento, onde existem tendências comportamentais mais profundas. Dentre elas, dá para destacar várias coisas que você pode até se identificar. Vou dar um exemplo. Você pega uma pessoa que teoricamente tem o temperamento colérico, que é uma pessoa que é mais incisiva, que é mais forte, que é competitiva. E muitas vezes essa competitividade pode ser exaltada em níveis de agressividade. Então, essa pessoa poderia ter desenvolvido um tipo de temperamento chamado temperamento belicista. É uma pessoa mais beligerante, é uma pessoa que gosta de treta, de confusão, de conflito, de combate. Da mesma forma, quando você analisa outros temperamentos, como o temperamento melancólico, uma pessoa mais emocional, mais conectada com as emoções, mais introspectiva, mais conectada com seus próprios sentimentos e tem uma forma poética, artística de expressar-se, pode ter associação com o temperamento artístico. Ou talvez com o temperamento religioso, tendo em vista que está buscando uma conexão mais íntima com o ser superior. Então, existem vários tipos de temperamentos e cada pessoa tem um tipo básico de temperamento e outros tipos, digamos, secundários, que vão compor a sua consciência. Óbvio que eu estou transformando esse conhecimento no mais simples que eu posso nesse momento, mas é algo extremamente complexo, tendo em vista que a consciência humana é a coisa mais complexa que nós podemos estudar e que vale a pena de ser estudado, né? Fora o universo, os astros, essas outras coisas que, ao meu ver, não tem tanto sentido de estudar quanto estudar a si próprio. Quando falamos de temperamento, de consciência humana, o que vale é você identificar o seu temperamento. E a pergunta que eu te faço é: você consegue definir qual é o seu temperamento básico? Qual é o seu tempero perante a vida? Quais são os seus traços mais comuns, as suas virtudes e as suas falhas, aquilo que você veio desenvolver? Através dessa análise da raiz do seu temperamento, você consegue fazer algo muito importante por si próprio, que é desenvolver um autoconhecimento mais profundo. E isso vai te dar ferramentas para lidar muito melhor com as suas metas, os seus objetivos e também com os seus desafios evolutivos. Uma vez que você identificar quais são os seus principais traços, quais são o seu temperamento, qual a raiz, o temperamento principal que você traz para essa vida, fica uma outra pergunta, que é: qual é a origem desse temperamento? É muito importante que você faça essa análise e se compare, se você tem irmãos, como que vocês são diferentes. E faça essa pergunta: por que será que você é diferente dos seus irmãos? Por que será que eu sou diferente do meu irmão, sendo que nós tivemos basicamente a mesma criação, o mesmo pai, a mesma mãe, as mesmas condições, estudamos na mesma escola? Quais são as raízes por trás desse temperamento? Na minha concepção, a resposta está na investigação de vidas passadas, na influência que nós temos de outras existências, criando em nós um código que não é exatamente um código genético, biológico, e sim um código paragenético, ou seja, um código extrabiológico, um código do DNA da nossa alma, da nossa consciência. E esse código que nós vemos carregando ao longo das vidas, das múltiplas vidas, é o que é o fator determinante do nosso temperamento na vida atual. Segundo o professor Valdo Vieira, propositor da Conscienciologia, a raiz do temperamento é algo que tem muito tempo atrás, há muitas vidas que a gente vem desenvolvendo esse mesmo temperamento. E por isso que o temperamento é uma das coisas mais difíceis de se mudar no ser humano. Uma das últimas coisas que a gente muda na nossa evolução, no nosso ciclo evolutivo,
é justamente o temperamento humano. Então, tudo que eu falei aqui para você é para te despertar o seu interesse nesse assunto. E se você gostou desse tema, vamos conversar. Me manda uma mensagem aqui, ó, no meu Instagram. Vamos falar sobre esse assunto para ver qual é o seu temperamento, como que você pode trabalhar isso, quais traços evolutivos você pode colocar em prática para que você consiga avançar no seu processo. E se você curtir muito esse assunto, venha comigo nessa aventura de investigar as suas outras existências, de olhar para o seu passado de uma forma bem interessante, bem lúdica e muito produtiva em termos evolutivos. Curtiu o vídeo? Deixe seu comentário aí, compartilhe com quem possa ter esse interesse e vamos seguir avançando nas pesquisas dos detetives de vidas passadas.